saiu da casa em 2019 e agora a gente está com um novo espaço. E aí, quem vai entrar agora para conversar com a gente é a querida Amélia. E a Amélia, tudo bem? Deixa eu... calma aí. Microfone, calma aí. Acho que a gente não está te escutando. Oi, novamente bom dia, Brasil, boa tarde, França. A gente tem uma artista internacional agora, expondo na galeria. Que bom, que bom, que bom que eu estou... Que é isso, né, Amélia? A gente tinha se falado, né, assim, tava para fazer exposição sua, aí eu tive que viajar, depois você teve que viajar, e a gente ficou num encontro, aí quando você procurou, a gente já tinha fechado, e agora, assim, para um encontro do Espaço Independente, eu falei assim, vamos organizar uma parada bem bacana, assim. Liguei para a Amélia, né, e foi tipo uma correria, né, Amélia? Verdade. Eu topei de pronto, porque da vez que você me convidou, eu estava também indo recolher, eu ia dar meu do IG, que eu sou candomblessista, e o tempo era agosto, quando eu ia recolher, a abertura ia cair na mesma época, e eu não ia poder comparecer nas noites para fazer os bate-papos e tudo. E agora não, agora dessa vez ele falou, eu rapidamente falei, vamos, pode deixar que eu vou entrar com essa história. Se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho de você. Sim, meu nome é Amélia Sampaio, sou artista visual, faço performances, normalmente sou professora de artes, de História da Arte na rede de ensino municipal. No momento estou fazendo mestrado em processos em artes, processos artísticos na UERJ, na linha de processos, né, arte e cultura. E nesse momento tive essa possibilidade, nunca pude fazer uma exposição sozinha, individual, e como já falei antes, o Léo me convidou e eu achei que era o momento de colocar os trabalhos. Agradeço ao convite do Léo e agradeço também a curadoria do Alexandre Sá, que escreveu o texto, que ajudou a gente, pensou a forma de lidar com os meus trabalhos para que fique de uma forma que todos possam visualizar o que eu tinha para dizer em formas de arte, né, no caso. O Alexandre Sá foi super parceiro, né? Assim, tem até uma entrevista dele. O Alexandre tem um Instagram de entrevistas, né? Que é Isto Não É Um, né? E tem uma entrevista com a Amélia, que tá super linda. A gente já compartilhou no Stories. E é isso aí. Vamos mostrar um pouquinho da exposição para o pessoal ver. Legal. E aqui, logo que você entra, né? Assim, tem a sala, né? Sim, esse trabalho é o Luto, ele É um trabalho novo, né? é um trabalho novo, 2020, é referente a um coração de boi, ao qual eu já venho fazendo outros trabalhos, e nesse momento ele está banhado em resina, ele ficou no sal para poder desidratar, e eu decidi envolvê-lo com um anzol, botei um anzol e envolvê-lo com um nylon de anzol, como se fosse uma questão de pesca, de um ser morto, abjeto, e trouxe essa questão do luto para junto de mim, né? Nesse momento de pandemia, esse momento onde que a gente está vendo tantas pessoas partirem sem direito ao luto. E esse luto que eu estou sentindo há tanto tempo, eu decidi fazer esse trabalho e eu me envolvo
o corpo, pelo menos no plexo, nessa altura do abdômen, me envolvo com uma linha de nylon até dar um nó e fica tudo pressionado. Como é a sensação também de luto, né? Essa sensação que te pressiona, te entristece, te, te deixa entristecido, que é como a gente, como nesse momento queria demonstrar nesse trabalho. Como me sentir em relação a tudo que está se passando no país e em todo mundo. Esse trabalho também, eu lido com o coração, o nome dele é Íntimo e Plural. Tem a primeira foto, no caso, é a entrada com o próprio coração, ele está pingando, ele ainda está totalmente úmido, molhado de sangue. A ideia é eu secá-lo, cuidá-lo, cuidar desse coração, secar, tirar toda a viscosidade e começar a tratá-lo com os esparadrapos. Então, esse é de 2019, eu vou preenchendo a superfície desse coração a ponto dele ficar todo cuidado, né? Então, é todo reparado, como se fosse esse coração reparado. Íntimo, porque todo mundo tem alguma dor íntima, plural, porque todo mundo também vive todos participam e vivenciam dores, né? Então, eu também trouxe essas dinâmicas de pensamentos a respeito da dor, que também é um assunto da minha dissertação, a memória e a presença da dor na arte contemporânea. Então, como representar certos sentimentos, como trazê-lo como objeto artístico, como performance. Então, eu estou um pouco lidando com essas formas de apresentação como obra, né? A performance para transformar isso em obra. Que é uma outra performance, o nome dela é Íntimo e Plural, desculpa, é Importuno, e também é um trabalho que eu lido com os esparadrapos. A primeira coisa que eu faço é passar os esparadrapos nos membros, tanto inferiores e superiores, que estão à mostra, que no caso são os pés, e depois para os superiores, que são as mãos, os punhos, e depois eu vou para o colo dos meus seios e começo a preencher toda a minha pele. Então, o que acontece? Esse trabalho, ele é uma questão que, com o esparadrapo, eu escondo a identidade, escondo a minha pigmentação, a minha cor. Também estou escondendo o esparadrapo, que é um material de cura. Ele também está se transformando em um material que está retirando a possibilidade de identificação quando eu passo nas minhas digitais, quando eu cubro a minha pele e abafo a minha pele, né? E já que a pele é o órgão maior do corpo, e eu, em alguns momentos, nos poucos lugares que dá para me reconhecer, ele vai cobrindo, vai tomando o corpo, e coloco na boca, fecho a minha fala e vou para o nariz. Então, são sensações também que o artista está sentindo, uma questão sensorial, uma perda de sentidos. E depois, o último momento é a vedação dos olhos. É engraçado, Amélia, porque eu não sei se foi nessa entrevista com o Alexandre que você falou que a sua família queria que você fosse enfermeira. Era isso? E é interessante que você, de uma certa forma, tenha todo esse cuidado, né? Assim, tipo, o esparadrapo, né? Essa ferramenta hospitalar, essa coisa do coração, né? De costurar e de remendar, né? Assim, será que foi algum desejo que a sua família
acabou colocando em você? Não sei. Que... É de se pensar, né? Porque eu realmente estou sempre costurando carnes, curando, tentando curar, reparar, e tem essa necessidade de reparar, de curar, de cuidar, né? Isso acaba acontecendo. E, de repente, é um desejo incutido que ficou dentro de mim e está saindo, né? Então, o importuno, ele lida dessa forma. Aqui é o Linhê. Linhê é uma performance também, como o Léo falou, que eu estou aí costurando carnes, né? Esse trabalho é uma máscara, eu costuro uma máscara de carne, vários bifes e transformo em uma máscara. E tanto caminho, isso é no galpão da FRJ, então tanto caminho pelas universidades, pelas áreas acadêmicas, que eu também faço umas caminhadas na UERJ, e ganho o centro do Rio de Janeiro e vou caminhando enquanto máscara de carne, um corpo com uma máscara, um corpo de mulher com uma máscara por toda o centro do Rio de Janeiro, o centro carioca. Então, cria um estranhamento, né, com essa carne costurada, remendada, esse ser que é estranho, né? Para quem olha, para quem toma, tem no Vídeo Olímpia, foi feito um Vídeo Olímpia com o Alexandre Sá, e tem alguns momentos onde as pessoas tomam aquele susto com aquele ser, uma carne ambulante, uma máscara ambulante, um corpo sem identidade, né? Um corpo sem rosto. E o Olímpia, ele mostra um pouco esses momentos que acontecem quando eu vou para dentro do mundo com essa máscara costurada. E é legal isso, porque você tem... Esses trabalhos foram feitos ao longo de 15 anos, né? Exato. E como que isso vai ganhando uma consistência, né, durante o tempo, né? E você vê esses trabalhos juntos, né? E... Enfim, como que é isso de, tipo, juntar vários trabalhos depois de um tempo? A gente também, assim, teve uma dificuldade de algumas fotografias, você achou que estava em baixa, né? Assim, não dava para ampliar, enfim, são coisas também que vão se perdendo com o tempo, né? E como que... E Linhê, então, o Linhê foi o primeiro que eu trabalho com carne, depois vem Da Volúpia à Fome, foi uma performance no Imaginário Periférico, na Cinelândia, e depois de um hiato, né, de bastante tempo, você entra e volta para as vísceras, para a carne, e mantive sempre a costura, né, elementos que são ditos do universo feminino, de massas, no entanto, a questão da carne, da víscera, ela retornou à minha poética, e, né, parece que quando você vê eles juntos, tem uma questão de uma interligação, está entrelaçado, né? Você sente. Eles estão todos bem costurados, né? É isso aí. Eu estou muito feliz assim, de ver, e a escolha que foi feita para a curadoria foi bem legal, porque deu uma percepção de uma continuidade do meu trabalho, do meu pensamento, dessa questão de curar e de descendência, que Linhê também tem a ver com descendência, uma palavra francesa que significa descendência, antepassados. E aí a gente vê todas essas questões entrelaçadas, reparar, curar, tratar um coração que todos, independente de cor, credo, todos passam por situações que são íntimas, mas que todos estão aí vivenciando e precisam ser curados muitas vezes, quase sempre. Eu acho que isso foi interessante. E é isso, estou super feliz. Quando você deu esse título Linhê, você já conhecia o Felipe ou não? Não conhecia.
Felipe eu conheci em 2017. Isso foi em Ah, 2005. é, Mas tinha a ver tem algumas coisas também que. de antepassados, né? De falar dessa descendência, desse lugar que a gente chegou, né? De várias formas, da forma que todos sabem, escravizados, e a gente tem que falar um pouco disso de formas muito mais poéticas, né? E a gente foi uma forma de falar sobre essa descendência, como é visto, como esse corpo acaba sendo visto pelo dominador, apenas um pedaço de carne ao qual pode se mover, não interessa a identidade, e todas Que essas a poesia possibilidades. também é uma forma de tentar superar essa dor, né? Desculpa, A, perdi a, aqui. a poesia também é uma forma de tentar superar essa dor, né? Com certeza. Sem poesia, a gente tem que viver com poesia nesse mundo, senão a gente sucumbe, né? A dor, ela é silenciosa, né? E se a gente não extrapolar com nossa poética, com algo que mostre para o mundo, ela faz com que você define aos poucos, né? Então, é um pouco que eu tenho feito na minha trajetória, trazendo esses questionamentos, essas linhas de pensamentos. É que até, assim, durante a pandemia, né, assim, as pessoas também se voltam para a arte, né, assim, vão ver filmes, né, vão ver, escutar música, né, então a poesia também tem essa função, né, restauradora, né, assim. Sim, com certeza. Eu acho que foi um consumo, está sendo um consumo de visual inimaginável, né? Então, acho que hoje em dia, e o artista também está se nutrindo, né? Uns mais impactados, eu fiquei muito impactada com a questão da pandemia por um tempo e ficava me questionando que hora que eu vou fazer alguma coisa e aí quando eu vejo sai luto de uma forma que, que expurga um pouco essa 150 mil, 160 mil e todo mundo também, não é só o Brasil, mas todo mundo sentindo essa ausência de poder se lutar, né? Chorar as pessoas perdidas. Então, acho que eu trago isso em luto. E isso está dentro, tá na gente, está em cada um, né? Todo mundo tem o seu momento de luto por questões outras, e nesse momento em especial da pandemia, por uma questão das perdas de vidas, né? E isso acabou saindo também, né? O trabalho acaba, a gente vai amadurecendo ele, e quando você vê, tá aí. São as fotos que estão presentes aí na exposição. Fiquei Que a bem gente, satisfeita. que a gente vai liberar aos pouquinhos no nosso Instagram, né, Sim, e que a gente não está abrindo presencialmente, mas a gente aos pouquinhos vai postando as fotos no Instagram. E você falou do candomblé, né? Assim, eu não conheço muito, né? Mas o que eu acho interessante é que os deuses, né? Os orixás são representantes da natureza, né? Assim, e acho que tem isso de se você reverencia, né? Um orixá que é a natureza, né? Assim, você também ajuda a preservar a natureza, né? Assim, se você é candomblecista, você não vai poluir o rio, você não vai desmatar a floresta, né? com certeza. E até estava deixando de falar de um trabalho, já que estou falando de Fala candomblé. aí. Eu sou, como eu falei no início, sou candomblecista, sou de Oiá, sou de Inhansã, que é mãe de todos os eguns e é minha mãe, e é a senhora dos ventos e dos raios. E como você falou que cada orixá lida com elementos da natureza, a Inhansã ela lida com os raios, ela lida com os ventos, ela
comanda as tempestades. Então, esse trabalho Raios, ele surgiu no Espaço Orlândia, numa ocupação coletiva, sugerida pelo Ricardo Venturi e Opa Vivará, na época. E quando eu cheguei lá, já vinha com essa poética, isso foi em 2007, 2008, já vinha com essa questão da costura, já desde 2005. E quando eu chego no espaço, todo o espaço já estava tomado, as paredes escritas. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? E eu, com essa história de andar com agulhas, porque faz parte, é um elemento do meu que eu utilizo bastante no meu trabalho. E eu tinha uma escada, eu começo a colocar na quina da parede, do teto, e comecei a traçar uma linha, né? Que no final foi tomando teto, entrou em várias bifurcações e virou um grande raio. E aí eu automaticamente, por ser também, né? Você olha e fala, gente, são raios, é um raio, né? E eu coloquei raio por essa questão da visualidade que transforma aquilo prateado, aquela visualidade prateada que os raios trazem nos dias de tempestade, que minha mãe proporciona, que embeleza os céus. E Oiá é esse orixá, né, que me traz esse embelezamento, e esse trabalho ele também traz um pouco isso. Quando eu vi, foi um trabalhoso, todos os dias eu tinha que trabalhar um pouco, enfiar um pouco de agulha. Às vezes, a questão que eu já estava enfiando na carne, já tinha enfiado em quadros, estava ali enfiando a agulha na carne, uma questão também de mostrar esse pensamento. Daqui a pouco eu estou na arquitetura. E o ato de enfiar a agulha na arquitetura também causa uma lembrança de alguma dor, de alguma situação de criar um trabalho onde a gente possa trazer essa questão. E aí eu coloco o nome de raios, também em homenagem ao meu orixá, que lida com esses raios, com a tempestade, com os ventos, e que sempre está ali me mantendo inteira, me mantendo senhora da minha vida também. E aí eu tenho esse trabalho que eu já estava, que é de 2007, eu refiz ele em lembranças de futuros recentes, em 2018, na Galeria da UF, e também foi a mesma sensação, muito trabalho, né? Que você é um trabalho gradativo, você vai começando a ver ele se formar, e o resultado sempre muito impactante, né? E muito sutil, né? Muito delicado. Não, tanto que a gente teve. Acho que Não sei nem se. Oiá é um pouco isso. Oiá é um búfalo, né? A representação dela como animal é um búfalo, mas ao mesmo tempo é uma borboleta, que é bem suave. E eu acho que a agulha, que é um material que pode te ferir, né? Ela também pode trazer essa beleza, construir roupas, mas também trazer essa beleza nessa instalação, quando você visualiza ela no teto. E é bem um pouco insano. Muito. Então, essa questão do raio é um pouco isso. Amélia, super obrigado. E agora que a gente já chegou aqui na escada, né, a gente vai subir para o segundo andar e já vai falar com o Pedro. Mas fica aí, daqui a pouco a gente volta todo mundo junto, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo. Um beijo. Vamos lá, Pedro. Olá, Léo. Olá, Amélia. Olá, todo mundo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que tá aí? Frio. Tô com frio, tá fazendo, sei lá, uns 14 graus aqui hoje, depois de uma onda de calor, mas tudo bem. Pedro, se apresenta aí, acho que muita gente já te conhece, né? Mas
Sempre vale a pena você falar aí um pouquinho de você. Uhum. Bom, eu sou Pedro Varela, né? Tá escrito aí, provavelmente. Mas, enfim, eu sou artista plástico, meu trabalho vem mudando ao longo dos tempos, mas sempre passa por uma espinha dorsal, que é o desenho, né? Eu penso o desenho como uma espécie de forma de pensar a imagem, uma forma de construir um pensamento que tem esse auxílio de extensores, né? Como lápis, pincéis, e outros materiais, né? Ou seja, o desenho não é apenas esse objeto em si, esse rabisco, mas sim uma forma de pensar, né? E isso vem perpassado toda a minha produção, independente também do meio, ou seja, mesmo quando eu vou para uma escultura, para uma outra coisa, esse desenho está lá como eixo central, como uma espinha, né? Que direciona meu pensamento e minha produção. Ultimamente eu tenho, não ultimamente, mas também tem um outro eixo, na verdade, que é muito importante no meu trabalho, que é a paisagem, né? Então, a paisagem talvez seja até um eixo mais nítido, já que quando eu vou para a instalação, eu tenho lá essa paisagem urbana acontecendo, mas eu vou também para pintura, eu vou para outros meios, e sempre tem essa questão de uma paisagem que também é um pouco uma narrativa, já que ela permite o surgimento de personagens, e muitas vezes a própria floresta ou as cidades possui uma certa personificação, né? Ou seja, elas têm quase que uma identidade, elas são ao mesmo tempo que um grande pano de fundo, elas também são os atores principais dessas cenas, dessa narrativa, né? Existe, por exemplo, uma certa sensação de movimento em alguns momentos, em algumas pinturas, em algumas cidades, né? Cada objeto que está ali representado vai ganhando uma autonomia. Então, acho que a partir disso já dá para pensar numa narrativa. E tem outros trabalhos em que realmente a narrativa é muito perceptível, já que vão entrando literalmente alguns personagens, né? Mas não é o caso do que está aqui na exposição. Né? Na exposição, né? E foi legal a gente ir meio que construindo a exposição, né? Assim, você trouxe essas pinturas com fundo preto, né? E aí você quer falar um pouquinho? Então, já ia exatamente. Essas pinturas de fundo preto, elas são uma espécie de continuação de uma série que eu fiz em 2015, né? Que também se chamava A Noite. Então, mas elas têm uma diferença em relação àquela série, né? Enquanto naquela série eu tinha uma preocupação muito grande em tentar trazer referências da história dos trópicos, né? E tentar mostrar um certo trânsito através dessas referências que muitas vezes vinham de um imaginário europeu em relação aos trópicos, mas muitas vezes vinham também de outros imaginários e de uma tentativa de construção de uma linguagem miscigenada, né? E eu acho que nessa série o que tem, né, já uma aceitação dessa linguagem já está ali. Eu não tenho uma preocupação em relação a isso, mas eu tenho mais uma vontade de explorar uma flora quase que alienígena, né? E de ir para um espaço que é muito do imaginário, mas ao mesmo tempo tem ali toda essa carga de um DNA, né? De diferentes histórias da arte, diferentes momentos culturais que eu tento amalgamar nessa paisagem noturna, meio conto de fadas esquisitão, né? E às vezes nem tão contos de fadas, né? Assim, das queimadas, por exemplo, né? Mas os próprios contos de fada não são tão contos de fadas, né? Se a gente for parar para ver as histórias originais medievais, né, que dão origem aos contos de fadas, elas são um monte de atrocidades, né? Então, enfim, tem esse lado, né? Eu também estou apresentando na exposição a série Fogo, né? Queimada, desculpa o nome, em que eu faço pinturas que mostram literalmente queimadas, né? E é uma série que surge em 2000... foi 2017 ou 2018 que queimou o Museu Nacional? Eu não lembro agora, mas foi 18. Acho que 2018, Assim que eu vi aquelas imagens, eu tive que tentar levar isso para algum lugar, né? Não era uma questão de
nossa, que bonito, é isso. Eu pensei, não, sabe, tá tudo pegando fogo, né? Não é só o Museu Nacional, é um fogo que consome tudo, é um fogo de ignorância, é um fogo de descaso, né? Então eu comecei a pensar nesse fogo também nas florestas, e assim, ao longo dos anos, né, foi literal esse alastramento do fogo que estava no Museu Nacional e voltou a queimar mais as florestas do que antes, né? Não que as queimadas nunca existissem, haviam deixado de existir, não, né? Mas normalizado, né? Assim, tipo, meio que liberou geral, né? Assim, então... Exato. É porque essa queimada é justamente esse momento de uma sociedade que aceita, né, a ignorância, que aceita o descaso, que aceita enfim, que aceita essa queimada generalizada de tudo que foi construído até agora, né? E a floresta é um elemento que já estava no meu trabalho, né, como representação dos trópicos e como representação também dessa paisagem que eu quero apresentar, né? Uma paisagem que é histórica e social, antes de ser apenas uma paisagem também só realista, tanto que geralmente não é realista meu trabalho, né? É tudo eu achei que, assim, a gente pensou em cidade de papel, né? Pensou em cidade, um trabalho mais espacial, né? E eu acho que tudo ganhou, assim, um novo sentido com a cidade de carvão, né? Sim. A ideia da cidade de carvão, né? Ela surge justamente porque eu não... eu queria continuar com esse espaço urbano que eu já vinha trabalhado em outros momentos, né, com a cidade de papel, e na cidade de areia eu já tinha mostrado essa construção que pode se esvair, que pode derreter, que pode ser levada pelo mar, né? Essa construção que, na verdade, não se sustenta. Então, eu já fiz 2 vezes a instalação da cidade de areia, né? Uma vez no México e outra vez no Despina, com curadoria do Felipe Moraes, né, que é artista também, mas fez uma curadoria na época. E a cidade de areia é isso, já mostra essa coisa que se desfaz, né? Então, a cidade de cinzas, né, de carvão, era justamente para mostrar essa mesma paisagem da queimada, né, ou um pós-queimada, né? Para mostrar que enfim, eu acho que o trabalho é muito autoexplicativo, né? Se for falar de uma cidade queimada, ela já é por si só essa imagem, né? Essa imagem poética, e é uma imagem reta também, no sentido de que ela diz a que vem, né? E é uma imagem que a gente pode pensar quase que como realista, já que você pensa nessa... em São Paulo, por exemplo, tendo uma chuva negra. Eu lembrei justamente disso, quando juntou tudo, assim, eu lembrei justamente desse dia, porque eu estava em São Paulo, né, e realmente o dia virou noite, né, assim, quando teve essas queimadas lá na Amazônia, que meio que interferiram no tempo em São Paulo, né, assim, como que tá tudo interligado, né, assim, e até isso de pensar na pandemia também, que tá todo mundo interligado, né, um contamina o outro, então como que você tem que ter esse cuidado, né? É isso, é uma cidade que queimou, é um país que queimou, é uma coisa que não está realmente distante da gente, é uma coisa que é a gente. E super obrigado por estar mostrando esse trabalho lá, no Alina Alice. Aos pouquinhos também a gente vai mostrar mais imagens no Instagram, então segue a gente lá, ali.na.alice. E é isso, vamos chamar a Amélia aqui de volta e conversar um pouquinho? Olá. E aí, vocês estão se conhecendo pela primeira vez, né? Tô aqui, gente. Tá dando para me escutar? Sim, Tá, sim. A minha, gente, a minha Estamos os 3 aqui. internet. Também estou pensando Meu, agora, derrubou. tendo 2 salas, né? Isso de mostrar assim, meio que yin e yang, assim, sabe? São 2 artistas completamente diferentes, mas tem alguma coisa em comum, né? Desculpa. Não está escutando? Ih, acho que travou.
Bom, eu acho que eu posso ir comentando, então, até ela voltar, né? Mas eu não vejo exatamente uma relação de oposição. Na verdade, tem muita Não, mas complementaridade, né? é É, isso, complementaridade, assim, é. porque, bom, é que quando eu não sei se eu tenho uma percepção assim do Yin Yang, mas para mim é muito o preto e o branco, né? Um jogo de oposição. Mas se Por outro você vê lado, aquele círculo, tem uma bolinha preta e uma bolinha branca, assim, né? Então, sim. assim, tudo não é único, né? Assim, tem sempre um pouquinho de um no outro, né? Mas eu acho que essa questão do luto, né, que ela aborda, ela é E tá no muito seu trabalho também, né? Que exato, ela é muito próxima, né, desse momento de noite, desse momento de queimada, desse momento de transformação, né, de fim de algo. Então, eu acho que, de certa forma, a arte sempre nos leva para esse espaço, né? E quando acaba, e o que é que, enfim, a arte surge muito desse ter que lidar com a vida, mas ter que lidar com as perdas, né? E com a própria morte, com o próprio fim. Então, eu acho que é algo que está já também muito na estrutura da arte como um todo. Por outro lado, tem esse momento que a gente vive também e que é muito forte para todo mundo, né? É impossível passar sem sem que o artista tenha uma reflexão daquilo, né? Eu acho que o trabalho é uma válvula de escape às vezes, né? Não que seja sempre. Você pode ter uma produção mais programática, uma produção mais pensada e talvez fria e talvez até mais distante de um universo mais real, mas por outro lado você não você está imerso nesse real, então aquilo te afeta. Né? acho que a Amélia caiu mesmo, mas vamos esperar Daqui ela a voltar pouco aí. volta, né? Né? Mas, Pedro, eu Então, estava lembrando, assim, porque eu estava tentando lembrar, assim, quando que a gente se conheceu, assim, acho que tem muito tempo, né? E eu lembrei das barcas lá de Rio-Niterói, né? Que era o Grupo Pi, que você era um dos organizadores, né? E a Amélia voltou aqui, calma aí. Acredito que eles estão fazendo isso comigo agora. Oi, Amélia. Voltou. Amélia. E eu Amélia, acho a que gente não está está te vendo. escutando. Ih, travou. Não, voltou. Bom, mas fala aí do Grupo Pi. O Grupo Pi, ele surgiu no... Não, eu era aluno da UFRJ na época, né? E eu conheci uma galera muito bacana de lá, né? A Júlia Tcheco, que é irmã da Joana, que você apresentou, o Daniel Murgel, Daniel Toledo, antes de ter o Opa Vivará, tinha todo esse grupo que andava junto, né? Aí surgiu assim, eu organizava umas viagens, né? Que a universidade tinha uma verba para viagens para os alunos de graduação, né? Só que eles não avisavam, ninguém sabia, e eu descobri, comecei a chamar a galera, avisar para todo mundo. As pessoas não usavam, mesmo quando eu avisava, as pessoas tinham preguiça de fazer o projeto, né? E eu fazia os projetos junto com a Joana, às vezes também fazia, não, a Júlia, né? Enfim, a gente fazia os projetos e mandava para a reitoria e eles pagavam viagem para uma galera ir para o Festival de Inverno em Diamantina trabalhar, né? Eu lembro até que era muito interessante o pessoal da burocracia, da UFRJ, falando, né, vocês têm que devolver todas as notas fiscais para a gente, todo o dinheiro que a gente der, devolve nota fiscal, só não pode álcool. Então a gente não sabia nem como gastar aquilo, né? Porque a gente ganhava uma verba e não podia botar nota fiscal, então tinha que, enfim, comer a verba, né? Mas era muito nesse processo de estudo, de universidade, festival de inverno, foi surgindo uma necessidade de criar um coletivo, e aí surgiu o PI, né? O PI, ele Isso de surge ocupar outros lugares, né? Assim, que com não a ideia de... necessariamente um espaço expositivo tradicional, que foi meio como começou o Alienalice, né?
É, eu sempre tive muita relação com espaços alternativos, eu gosto muito disso, porque eu acho que ele não tem que ser visto como um lugar de inserção do artista, mas sim de um laboratório, né? Então, e assim como um pesquisador, você tem sempre que estar no laboratório, né? Para criar novas soluções para o seu trabalho e para poder trabalhar sem ter que ter aquele peso da instituição que precisa fazer visitação, que precisa ter um movimento que precisa ganhar edital, né? Sem ter o peso do mercado que precisa vender, sem ter todas essas questões que acabam limitando e cerceando, né? Mesmo que não seja diretamente o projeto do artista, porque você sempre pensa, né, nessas limitações quando vai pensar um projeto. E eu acho que o lugar do espaço alternativo é um lugar de libertação, né? Porque enquanto você tem, entre aspas, né, limitações financeiras, mas muitas vezes a liberdade que você tem em relação à produção e ao que você vai mostrar e as suas escolhas enquanto artista, elas são muito maiores e mais importantes do que as possibilidades que o dinheiro te oferece em espaços institucionais ou no mercado mesmo. Então, Amélia voltou. Amélia. Não, a gente estava brincando antes, né, que o orixá da comunicação é Exu, e a Amélia disse que alimentou Exu, deu bebida para Exu. Eu acho que Exu, o que mais? Amélia. A internet lá em Avignon não tá legal. Bom, caiu de novo. Mas, enfim, eu acho que espaço alternativo, espaço que não está nesse lugar nem da instituição, nem do mercado, né? É um lugar que tinha que ser visto de uma outra maneira pelos artistas, né? Não como esse espaço que você chega e começa e tal, mas sim um espaço de laboratório que é para continuar sendo ativado sempre. Que para mim também foi super importante, assim, eu fiz a vitrine efêmera lá do Estúdio 19, fiz a galeria transparente, sabe? E sempre é um exercício, né? Para quem está já aí ou para quem está começando, né? Mas é isso, de não ter essa preocupação de venda, de não... enfim, você tem uma certa liberdade, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que todas as experiências que eu tive em espaços assim, ou eventos como os do Pi, né? O Pirata na Barca. O Pi foi meio que a minha primeira exposição, assim, sabe? Fora da escola, assim, sabe? Eu, tipo, tava super empolgado, assim, né? Meio que, enfim. E é isso, assim, mas é legal isso de ter contato com outras pessoas, né? Foi lá que eu conheci a Glaucia também. Enfim, então, já foi o quê? 2007? 2005. Jura? Não, acho que foi 2006, 2007, da Barca. Eu tenho que ver no meu currículo o que está lá, mas foi bastante tempo, Léo. Acho que foi 5. Na época eu não tinha estava até cabelo, né, na época. E eu também. Na época eu não estava nem na Gentil ainda, né? Que a partir de em final de 2005, eu participei de uma exposição lá, e em 2006 eu fiz minha primeira individual. Deu certo agora, eu acho. Não, no meu celular. Então eu... Amélia, que comida foi essa que você deu para Exu, Amélia? Gente, a gente vai ficar essa novela. Mas, enfim, eu acho que foi 2005, Léo, eu acho. Se não 2006. Não foi não foi em 2007, não, que em 2007 eu já estava totalmente expulso do Pi. Ô, Léo, não tô conseguindo entrar de jeito nenhum. Tô desesperada aqui.
Não, tudo bem, Amélia. A gente está aqui com você aqui agora. Ó. A gente Dá um bota. print. Eu divido minha tela aqui com você. Caramba, meu computador tá louco. E não consegue. Eu te falei que eu tava ainda sem internet, fiz um plano para ter internet só para esse momento. Ele funcionou até na entrevista, quase não consegui escutar a entrevista de Pedro, gente. Desculpa, Pedro. Não, que isso. Desesperada. Não, não, normal, Amélia. Mas obrigado aí por tudo. E só porque assim, você ficou entrando, saindo, assim, então se você quiser mandar um beijo pro pessoal, você pode tentar entrar de novo, mas só para não deixar todo mundo no vácuo, né? Aí, Sim. vai lá, manda um beijo pro pessoal. Então, um beijo a todos. Grata pelo convite mais uma vez, Léo. Um beijo. Obrigado, Pedro, pela companhia. Seu trabalho é muito lindo, de verdade. Obrigado. Gostei também muito do seu. Entendeu? Uma coisa que me tocou de verdade. E um beijo a todos. Eu vou tentar entrar pelo celular, que vai ser uma outra novela, porque aqui, realmente, pelo computador, ele decidiu não funcionar mais. Vocês me desculpem. Me desculpem mais por uma situação dessa, mas ele não quer me plugar de jeito nenhum. Não, Aí eu vou tentar tranquilo. pelo celular. Mas eu sei também que já está quase na hora, né? Tá, quase na hora, assim. Mas obrigado por tudo aí. Tá Eu bom? que agradeço. Beijo. Aí, tá aqui. Ai, tudo de bom. Tá. Beijo a todos. Beijo. Mas, enfim, tecnologia, né? É isso, né? Aproxima a gente, mas também tem esses problemas, né? Mas, bom, acho que ela conseguiu falar também, conseguiu dar a maior parte do recado, né? Uma pena não ter participado dessa conversa, desse bate-bola, mas eu acho que as falas foram também muito cheias, né? Foram grandes e ocuparam bem o tempo, né? Bom, acho que a gente podia fazer de novo qualquer dia uma conversa, né? Com parte do programa. Ó, a Adriana tá falando de ter leitura de portfólio. Você viu a minha? Tá lá no YouTube. Depois você vê lá, vê o que você achou da minha leitura de portfólio. E minha live a gente nunca esquece. A gente pode fazer juntos, né? De repente, uma leitura de portfólio. Acho ótimo. Imagina. Você é o tira malvado. Não, eu sou super bonzinho. Não, mas é difícil isso de você falar do trabalho do outro, assim, né? E, enfim, tem que ter uma delicadeza. Você deu aula há bastante tempo, de repente você tem que ter mais experiência, assim, né? Vai me ensinar bastante coisa também. Sei lá, eu todo dia me vejo numa encruzilhada. Eu acho que para aula não tem experiência que baste, não. Ah, mas experiência você vai ganhando, né? Não, você vai ganhando, você vai aprendendo, mas tem sempre alguma coisa que você não sabe lidar, tem dias que você não sabe lidar consigo mesmo, então a aula é um campo muito doido. Pedro, super obrigado, valeu, espero que você esteja contente com a exposição também. Estou bem feliz. Vou te mandando as fotos depois e a gente vai postando no Instagram. Beleza. Tá bom? Eu também, quando tiver tudo já mais ou menos, quando já tiver um grupo legal de fotos, depois dessa ação de ir postando aos poucos, eu também vou botar no meu site, que eu acho que vai ser uma plataforma legal. Aí a gente faz outra live. Uma outra live, chama a Adriana, chama a Mer. Tá bom? Tá bom, obrigado, gente. Valeu. Valeu, obrigado também. E segue lá, se você gostou, curte aí o nosso vídeo, assina aí o canal do Encontro dos Espaços Independentes. Hoje é o penúltimo dia, amanhã ainda tem muito mais programação. Segue o Encontro dos Espaços Independentes no Instagram, que tem programação de madrugada, né? Hoje eu fui acordar 3 horas da manhã, vi lá a programação, visitei a ateliê de artistas pelo Instagram. Então, é isso. Vamos ficar em casa, colaborar para essa pandemia passar logo e vamos junto aí. Até logo mais. Tchau, tchau. Tchau.